Você ora, mas não sente paz. Você crê, mas continua inquieto. Você escuta sobre fé, graça, perdão, mas no fundo algo ainda parece fora do lugar. E então vem aquela pergunta silenciosa, que ninguém vê, mas que pesa no coração. Por que eu ainda não tenho paz com Deus? Não é falta de informação, não é falta de mensagens, não é falta de versículos. Às vezes, o problema é mais profundo. Às vezes, não é que Deus esteja distante, é que algo dentro de nós ainda resiste. Hoje você vai ouvir uma mensagem pregada no século XIX por Charles Haddon Spurgeon, baseada em Epístola de Tiago 4, 7 e 10. Uma mensagem direta, firme, mas profundamente amorosa. Ela não é confortável, mas é libertadora. Se você diz que crê, mas ainda não encontrou descanso, talvez hoje você descubra o porquê. Agora ouça como se estivesse sentado naquele culto em 1878 e permita que essas palavras atravessem seu coração. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Meus amigos, com frequência, encontro pessoas que me dizem: não consigo encontrar paz com Deus. Elas foram instruídas a crer no Senhor Jesus. Elas afirmam que creem, mas continuam inquietas. Oram e não recebem resposta. Suplicam e não encontram consolo. Declaram fé, mas não experimentam descanso. E por quê? Porque, embora pensem que estão crendo, permanecem incrédulas no ponto essencial. Tiago já descreve esse tipo de pessoa quando diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Não posso me contentar em ver almas nessa miséria espiritual. Tenho procurado confortá-las. Tenho repetido: creia e viverá. Mas percebo algo alarmante. Elas dizem que creem, mas não há fruto. Não há mudança. Não há alegria espiritual. Não há vitória sobre o pecado. E começo a temer que, ao consolá-las, eu esteja apenas cobrindo uma ferida que precisa de um corte profundo. Algumas almas não precisam de palavras suaves. Precisam de verdade clara. Hoje, portanto, falarei com fidelidade amorosa e mostrarei por que muitos não encontram paz e o que o Espírito Santo precisa operar neles antes que possam dizer que estão realmente salvos. Se alguém aqui não tem plena certeza de estar em Cristo, não deveria descansar um único instante. Essa é uma questão eterna. Alma é você mesmo. E ganhar o mundo inteiro não compensará perder a própria alma. Examinem-se. Pesem seus passos. Certifiquem-se. O grande mandamento esquecido. O texto começa com uma ordem abrangente. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Aqui está o ponto central. Muitos querem paz, mas não querem submissão. O espírito de luta, inveja, orgulho, contenda, ambição, tudo isso revela um coração ainda rebelde. Há homens que odeiam a palavra submissão, querem os favores de Deus, querem o céu, querem bênçãos, mas não querem obedecer. Desde a queda no Éden, quando o homem levantou sua vontade contra a vontade divina, a raiz do pecado tem sido essa: autossuficiência. O homem quer ser seu próprio senhor. Mas deixem-me perguntar: quem nos criou? Quem nos sustenta? Quem nos dá o ar que respiramos? O Senhor tem direito absoluto sobre nós. Fala-se muito dos direitos do homem, mas pouco se fala dos direitos de Deus. Submeter-se a Ele não é opressão, é descanso. Seu governo é sábio. Seus mandamentos são para nosso bem. Ele nunca proíbe algo que nos faria bem eterno. Nunca ordena algo que nos prejudique. Resistir a Deus é loucura. Rebelião contra o Onipotente é insanidade. E mais, sem submissão não há salvação. Se um homem diz: creio em Jesus, mas continua seguindo suas próprias paixões, sua fé é morta. Salvação não é apenas livramento do inferno. É libertação da rebelião presente. É libertação do domínio do pecado. É transformação da vontade. Se o coração não se curva, a obra ainda não começou. Onde está o obstáculo? Agora lhes falo diretamente. Talvez o motivo da sua falta de paz esteja exatamente aqui. Você não se submeteu plenamente. Primeiro,
deve haver submissão à lei de Deus. Você precisa concordar que a lei é santa, que Deus é justo, que sua condenação é merecida. Enquanto você discute com a lei, enquanto acha que Deus é rigoroso demais, enquanto se defende, não pode haver paz. Quando a lei me condenou, eu não ousei discutir. Reconheci. Sou culpado. E somente quando um homem se coloca no lugar de culpado, a misericórdia pode encontrá-lo. Se você diz, não sou tão mau assim, então está fora do terreno da graça. Deus salva pecadores confessos, não salva defensores de si mesmos. Você precisa dizer, Senhor, sou culpado, se me salvares, será por pura misericórdia. Depois de submeter-se à lei e reconhecer sua culpa, há outro passo indispensável. Você precisa submeter-se ao plano de salvação pela graça. Deus diz ao pecador, não posso declarar você inocente, mas posso perdoá-lo. Agora pergunto, você está disposto a ser salvo somente pela graça, sem méritos, sem reivindicações, sem apresentar currículo espiritual? Porque muitos querem a salvação, mas ainda tentam apresentar algum tipo de crédito diante de Deus. Frequentam cultos, ouvem sermões, leem a Bíblia, oram e silenciosamente pensam, isso certamente conta a meu favor. Oh, abandonem toda a pretensão. Se você vier a Deus com qualquer reivindicação, Ele o encontrará no tribunal da justiça, não no trono da misericórdia. Venha sem argumentos, venha sem defesa. Venha dizendo, Senhor, não tenho direitos, só preciso de misericórdia. Esse é o terreno onde a graça opera, submissão ao sacrifício de Cristo. Você também deve aceitar o modo que Deus escolheu para salvar. Ele salva por meio de um mediador, por meio do sangue expiatório de Cristo. Por meio da fé pessoal nesse sacrifício, você deve confiar no Filho de Deus. E pergunto, seu coração realmente confia? Não apenas acredita que Jesus salva, mas descansa exclusivamente nele? Salvação por meio do grande mediador é o caminho mais glorioso já aberto, justo para Deus, seguro para o homem, honroso para o céu. Mas muitos tropeçam aqui. Querem Jesus como Salvador, mas não como Senhor. O ponto crucial: abandonar todo o pecado. Aqui, meus ouvintes, está o centro da questão. Muitos oram por perdão, mas continuam abraçando o pecado. E isso é impossível. Salvação é libertação do pecado, não licença para permanecer nele. Se você pede misericórdia e continua na mentira, na imoralidade, na fraude, na ira, no orgulho, no vício secreto, como espera ter paz? Não se iluda. Fé verdadeira jamais faz acordo com o pecado. Se sua fé não o afasta do mal, não é fé salvadora. Talvez alguém diga, mas eu não consigo abandonar esse hábito. Então, ainda não se submeteu. Quando um homem realmente confia no grande médico, ele aceita o tratamento, mesmo que doa. Imagine um doente que diz ao médico, confio plenamente em você. E o médico responde, então abandone imediatamente aquilo que está destruindo sua saúde. Mas o paciente insiste, confio no Senhor, porém não abrirei mão disso. Ele realmente confia? Assim também é aquele que diz confiar em Cristo, mas se recusa a abandonar o pecado que o destrói. Ou o pecado sai, ou a paz não entra. Fé que transforma. Percebo que muitos entenderam mal a pregação de apenas creia. Alguns vivem vidas levianas, frívolas, até mesmo ímpias, e afirmam que estão salvos porque creram. Quando examinamos, descobrimos que sua fé consiste apenas em acreditar que já estão salvos, mas continuam exatamente como antes, sem mudança, sem santidade, sem luta contra o pecado. Isso não é fé, é presunção. A fé verdadeira jamais acredita numa mentira. Ela não diz, estou salvo, quando a própria vida prova o contrário. Sim, somos justificados pela fé, somente pela fé, mas a fé que justifica produz arrependimento. Arrependimento não é opcional. Não existe fé salvadora sem um coração quebrantado. Se você nunca chorou por seus pecados, nunca os odiou, nunca desejou libertar-se deles, sua fé ainda precisa nascer. Aqui está o ponto.
A paz não vem para o coração que negocia com o pecado. A paz vem quando o homem diz: Senhor, salva-me de tudo o que me separa de ti. Depois de ordenar: sujeitai-vos a Deus, o texto continua: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A obra da salvação não é apenas passiva. Sim, eu me lanço nos braços de Cristo para que ele me salve. Mas quando ele me dá vida, essa vida começa a lutar. A primeira evidência da vida espiritual é guerra contra o pecado. Você diz que quer paz? Então, deve haver guerra contra Satanás. Não apenas contra atos exteriores, mas contra o espírito que sugere o mal. Talvez alguém diga: esse hábito é antigo demais. Essa inclinação é forte demais. Mas se você confia verdadeiramente em Cristo, lutará. E lutará com a promessa de que o diabo fugirá. Não haverá paz com Deus enquanto houver trégua com o inimigo. Chegai-vos a Deus. O texto continua: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. E aqui encontro outro motivo pelo qual muitos não têm paz. Eles negligenciam a oração. Querem segurança espiritual, mas não têm comunhão. Oram ocasionalmente, repetem palavras, mas o coração permanece distante. A verdadeira oração é o coração aproximando-se de Deus. É consciência da presença divina. É sede por sua vontade. É desejo de conhecê-lo. Eis que ele ora. Essa é uma das primeiras marcas de uma alma salva. Se você afirma ter fé, mas vive sem oração, sem comunhão, sem busca sincera, está enganado. A fé verdadeira leva o homem ao joelho. Limpai as mãos. O texto segue: limpai as mãos, pecadores. Deus diz isso aos pecadores. E alguém pode perguntar: pode o pecador purificar-se? Não por si mesmo, mas não pode permanecer sujo. Se suas mãos continuam praticando o mal, não espere que Deus as encha de bênçãos. Se você faz a obra do diabo com suas mãos, não espere que Deus as use para sua glória. É preciso romper com práticas pecaminosas. Não apenas falar de espiritualidade, mas viver moralmente. É uma contradição terrível falar de salvação e continuar abraçando o pecado. Purificai os corações, vós de duplo ânimo. Aqui está o centro de muitas inquietações. Duplo ânimo: um olho em Deus, outro no mundo, um desejo de céu, outro de manter o pecado favorito. Não funciona. Você não pode servir a dois senhores. Enquanto o coração estiver dividido, não haverá paz. Quando o coração disser: só Deus me basta, então a paz virá. Aflige-vos, lamentai e chorai. Vivemos dias em que muitos tratam a salvação como algo superficial. Risos leves, conversas frívolas, nenhuma seriedade. Mas pecado não é brincadeira. Juízo não é brincadeira. Eternidade não é brincadeira. Se você está sem perdão, isso é assunto grave. Não digo que a vida cristã não tenha alegria, mas o caminho até ela passa pelo quebrantamento, coração contrito, alma aflita por haver ofendido a Deus. Sem isso, a fé é apenas emoção momentânea. O chamado final: humilhai-vos. E o texto encerra: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Aqui está a conclusão: sem humilhação não há perdão. Assim como um filho rebelde deve reconhecer sua culpa antes de receber o abraço do Pai, assim também o pecador deve prostrar-se diante de Deus. Jesus não veio curar os que se julgam sãos, veio salvar os perdidos. Se seu coração nunca foi quebrantado, como poderá ser restaurado? Se nunca foi ferido pela consciência do pecado, como poderá ser curado pela graça? Conclusão. Final. Agora compreenda isto claramente. A paz não vem apenas por repetir que você crê. A paz vem quando você se submete à lei de Deus, reconhece sua culpa, aceita a graça sem méritos, abandona o pecado, resiste ao diabo, busca a Deus em oração, purifica mãos e coração, se humilha profundamente. Então, e somente então, a ferida cicatriza. O orgulho é a sujeira dentro da ferida.
Quando ele é removido, a paz entra. Portanto, digo-lhe, renda-se, sem condições, sem reservas, sem negociação. Diga, Senhor, sou teu, salva-me do meu pecado, faz de mim o que quiseres. E quando o coração chegar a esse ponto, você encontrará aquilo que tantos procuram, a paz verdadeira. Se essa mensagem falou ao seu coração hoje, não ignore o que Deus começou a tratar dentro de você. A verdadeira paz começa com rendição. E talvez este seja o momento da sua. Se este conteúdo te ajudou, inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens como essa, fundamentadas na palavra e nas pregações de homens como Charles Haddon Spurgeon. Compartilhe este vídeo com alguém que também esteja buscando paz com Deus. Você pode ser instrumento de transformação na vida de outra pessoa. Que o Senhor incline o seu coração à verdadeira submissão e que você encontre descanso nele.